Olá, amigo, você está em mais uma Acorda Brasil, mais uma vez, de dentro do carro, tudo cheio de neve aí, olha só. Inclusive, antes de a gente entrar no assunto do programa de hoje, eu quero responder uma pergunta que foi... Aliás, não é nem uma pergunta, é um comentário que foi colocado em um dos últimos vídeos. Uma pessoa chamando a atenção da sujeira da neve, né? Então, deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que acontece. Os carros, eles produzem uma fuligem por causa das pastilhas de frio que vão se desgastando. Então aquilo lá, quando a neve começa a descongelar, e aqui tem um efeito nessa região que eu moro, muito interessante, chamado Chinook Winds, que são ventos que vêm do sul. Esse vento ele é mais quente, então ele derrete a neve com mais rapidez. Então é comum a gente ter, como por exemplo agora, nós semana passada tivemos frio bem pesado mesmo, e hoje estamos a -1, quer dizer, então -1 grau centígrado com o sol começa a derreter a neve e aí fica essa lameira, porque como eu falei, a fuligem das rodas do carro se mistura com a neve, então é por isso que a gente fica aí, os carros sujam tudo, fica uma porcaria. É bom para quem tem lava-jato, né, porque aí o cara morre de ganhar dinheiro. Olha só, um lava-jato enorme aqui na minha frente, e é muito bom, eu acho, para quem tem lava-jato. Mas, entrando no assunto do programa de hoje, eu queria falar sobre, mais uma vez, sobre o Bolsonaro, essa polêmica aí envolvendo uma fala do Bolsonaro durante uma solenidade em uma das Forças Armadas. Eu não lembro agora exatamente qual era, se era Exército, Marinha ou Aeronáutica, isso nem vem ao caso, mas a fala é porque ele disse que a democracia só acontece porque as Forças Armadas querem. E isso pegou muito mal, muita gente da esquerda detonou, a imprensa caiu de pau em cima. O pessoal está realmente marcando cerrado, está com lupa, e eles não vão dar trégua. Esse pessoal das esquerdas brasileiras, eles são realmente muito bem articulados, eles se aglutinam muito no interesse comum, que é de ter o poder de volta. Eles já tiveram o Brasil durante vários anos, 13 anos, e avacalharam com o país. O Lula promoveu uma esculhambação, a palavra certa é essa. E aí agora eles não estão realmente para brincadeira, eles querem mesmo derrubar o governo, eles querem desestabilizar o governo, atrapalhar as votações de matérias extremamente importantes no Congresso. E eles não vão sossegar enquanto eles não conseguirem isso. Escreva o que eu estou dizendo. Eles vão realmente partir para o ataque pesado. Eu acho o seguinte, eu vou dizer a minha opinião, gente. Eu não sou nenhum dono da verdade, tá? Então, o que eu falar pode até nem ser a verdade absoluta, mas a minha opinião é a seguinte. Bolsonaro tem sim problemas de articular discursos. Tem gente que é assim, eu conheço inclusive pessoas muito queridas minhas, não estou aqui com a intenção de denegrir ninguém não, pessoas que eu gosto muito, que têm também uma certa dificuldade de montar as frases, de fazer, entendeu? Essa coisa de discurso, de falar com eficiência. Por exemplo, essa questão que o Bolsonaro falou aí, se fosse eu no lugar do Bolsonaro, eu diria mais ou menos o que ele disse, só que de uma forma diferente. Você quer ver, por exemplo, o que eu diria? Eu diria o seguinte, olhe, as Forças Armadas dão sustentação à democracia. As Forças Armadas garantem a democracia. Era algo mais ou menos assim que eu ia dizer. Ele falou basicamente isso. Mas na hora de botar para fora, eu acredito, de novo, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não sou, longe de mim, me arvorar de ser o dono da verdade absoluta, não. Mas a minha opinião é que ele se atrapalhou quando ele foi formular essa frase. Como eu já disse, eu teria dito algo mais ou menos assim, as Forças Armadas, agora doeu, né? As Forças Armadas, elas garantem que a democracia aconteça de forma livre e soberana. E aí eu emendaria logo, na sequência,
dizendo o seguinte: vocês lembram o que aconteceu em 1964, quando o Brasil estava na iminência de se transformar numa ditadura comunista, porque era isso que ia acontecer. O pessoal da esquerda, esse pessoal que cursos de história, enfim, esse pessoal das universidades, eles querem vender uma narrativa que não é a verdade. Porque a esquerda brasileira, na década de 60, lá no comecinho, no final dos anos 50, começo dos anos 60, eles não queriam democracia coisa nenhuma. O que eles queriam era tomar o poder, como eles sempre querem, transformar o país numa nova Cuba, naquela época, e jogar o país numa miséria com um discurso mentiroso de que nós vamos dividir a riqueza entre a população, quando na verdade a gente já viu isso, a gente está vendo agora na Venezuela, está acontecendo de novo. Nós estamos vendo, inclusive, militares que apoiavam, né, o Maduro, melhor dizendo, que se retiraram, debandaram para a Colômbia, para o Brasil, inclusive, e eles estão trazendo relatos aterrorizantes de pessoas famintas. Nós temos imagens de gente catando comida no lixo, e os repórteres que fizeram essas imagens foram presos e depois expulsos da Venezuela. A gente está vendo, gente, nós estamos vendo acontecer. Pois bem, na década de 60, quando o pessoal da esquerda queria tomar o poder no Brasil... Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Falar de tomar, vou tomar uma água, peraí. Eles queriam tomar o poder no Brasil para transformar o Brasil nessa bagaceira, onde alguns poderosos, e a gente viu isso acontecer agora recentemente, gente, pelo amor de Deus, os líderes da cúpula, que por sinal foi toda presa, ex-presidente Lula está preso, condenado 2 vezes, e tem mais 5 ou 6 outros processos, inquéritos. Grandes políticos. É uma esculhambação. É uma esculhambação. Agora eu fiquei com soluço. A gente viu aí, gente, acontecer. Os caras, Sérgio Cabral torrando dinheiro público com farras, com viagens internacionais, com garrafas de champanhe, de uísque, de vinho, sei lá do que, a milhares e milhares de reais. É seu dinheiro, é seu esforço, sua contribuição para que o país funcione, estava sendo usada de forma criminosa por aqueles que vendem a narrativa de que não, a gente vai fazer aqui um governo socialista, mas eles socializam a miséria, a fome, a desgraça, e mantêm para eles e privatizam para si mesmos as riquezas e o seu grupo de amigos, né? Como a gente viu aí, a Lava Jato escancarou como é que as maiores empresas brasileiras estavam de conluio com o poder, porque o poder desse pessoal é um poder extorsivo. E aí eles agora vêm dizer que as empresas, que o empresário é que é o bandido, que é não. Eles são os que praticam a extorsão, eles são os que praticam o toma lá da cá, e só existe a corrupção por causa desses canalhas. Porque as empresas são massacradas com uma série de regras, de coisas que são feitas para se vender facilidades. E aí se impõem dificuldades. Quer dizer, é um negócio absurdo, gente.
Então eles queriam fazer isso no Brasil já em 1964, e por isso que os militares tiveram que, sim, entrar duro, sim, montar uma ditadura, porque foi sim uma ditadura militar que o Brasil viveu, mas o objetivo daqueles militares, e tanto é que isso aconteceu, era devolver o país ao exercício pleno da democracia. Isso aconteceu. Os militares entregaram para o povo brasileiro de novo o destino da nação. E eu sei já que vai ter gente que vai dizer, não, mas eles entregaram porque quebraram o país. Eles fizeram toda a infraestrutura que o Brasil precisava. Fizeram hidrelétricas, fizeram estradas, fizeram uma série de coisas que o Brasil precisava. O Brasil é um país pobre e se endividou com isso, mais ainda. Mas o que eu quero focar aqui nesse programa é o seguinte, aqui os militares tiveram que fazer aquilo, mas que no final eles entregaram de novo o país para a sua população. É claro que essa não é a melhor forma. É claro que seria melhor se o povo brasileiro pudesse ter uma visão melhor para votar. É lógico, eu não estou aqui defendendo a ditadura militar do Brasil. O que eu estou dizendo é que há uma explicação entre uma ditadura militar, onde as pessoas podem ter a possibilidade de ter uma iniciativa privada, de fazer algo e crescer, e uma ditadura comunista, onde se socializa a miséria e distribui a fome. Eu prefiro a outra. É lógico. É óbvio, cara, isso é evidente. Mas não é o ideal. Inclusive, eu sempre fui contra aqui no canal essa questão de muita gente falando que não, vamos lá, vamos fazer uma intervenção militar constitucional. Lembram? Antes das eleições, um pouquinho antes das eleições, estava uma confusão, muita gente dizendo, não, as urnas são fraudadas, e aí cadê? Ninguém falou mais das urnas fraudadas, né? Interessante isso. Eu nunca aqui nesse canal, eu nunca afirmei que as urnas eram fraudadas. Eu nunca defendi aqui nesse canal uma intervenção militar constitucional, porque isso é balela. A Constituição diz que os militares são organizados obedecendo à hierarquia, tendo como base a hierarquia. E os militares são subordinados ao presidente da República. Então nunca defendi aqui nesse canal essa besteira, essa bobagem. Eu acho que o melhor, gente, é seguir as regras. Se a regra não é boa, que se troque. O Lula e a Dilma, eles foram eleitos seguindo as regras. Se fizeram tramóia, se enganaram o povo, se mentiram para a nação, que mentiram, sim, fizeram tudo isso, mas eles fizeram dentro das regras do jogo. Então, nenhuma nação no mundo consegue sobreviver se não se respeitam as regras. As regras têm que ser respeitadas. Claro que se tiver regra ruim, ela tem que ser mudada. Eu, por exemplo, eu acho, a minha opinião, eu tenho o direito de dar a minha opinião, tenho o direito de ter uma opinião, eu acho que o Brasil tem muitas regras ruins. Eu poderia ficar aqui um tempão falando de regras que eu acho que não são boas para o país, mas é a minha opinião. E o jogo democrático funciona da seguinte maneira: cada um expressa a sua opinião, e se a sua opinião for aceita pela maioria, aí então se muda de acordo com essa opinião. Mas ninguém pode chegar e impor
Não, eu quero que agora seja assim, daqui para frente vai ter que ser desse jeito. Não, isso não é assim que se faz. Eu acho, como eu já disse, que tem muitas coisas no Brasil, muitas leis que são absurdas. Você quer ver? Eu não vou ficar aqui gastando o dia inteiro falando sobre leis ruins. Vou dar 2 exemplos de leis no Brasil que são um absurdo. Você quer ver uma regra que eu acho que é um absurdo? Inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal. A figura do suplente está na regra, está nas normas deles. Mas, inclusive, isso é contra a Constituição. Eu estou querendo juntar pessoas que pensem da mesma forma que eu para a gente entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra a pessoa do suplente. Porque o cara, deputado ou senador, se elege e não continua o mandato, então entra alguém indicado por ele que não foi, às vezes não é nem por ele, né, pelo partido, mas que não foi votado, que não recebeu voto nenhum. Isso é uma aberração. Eu acho isso uma tremenda aberração. Suplente de senador. Que é isso, gente? Isso é um ataque, isso é uma bofetada, na minha opinião, é uma bofetada na democracia. Porque tiveram outros, melhor dizendo, outros candidatos que receberam mais votos. E aí já é outra aberração também do sistema brasileiro, que eu também acho que deveria mudar, mas é a minha opinião. É aquele negócio do voto do quociente eleitoral. Tá vendo aí? Eu já estou até me atrapalhando aqui. Estou errando aqui na articulação da ideia. Essa é outra regra do Brasil que eu acho que deveria mudar. Quociente eleitoral. Ninguém em sã consciência entende por que um partido leva um monte de votos baseado em alguém que tem sei lá, é famoso, que tem mais acesso à população, e aí esses votos que sobraram dele vão para outro candidato que não recebeu o voto, e outras pessoas que foram mais votadas do que esse que entrou ficam só olhando, chupando manga, né? É um absurdo isso, gente. Você quer ver outra coisa? Eu ia falar só de 2, mas eu vou falar mais uma. Outra regra também que eu acho que deveria mudar no Brasil. Tem muitas, tem muitas. Bota aí nos comentários depois outras que vocês também acham que deveriam mudar. É aquela que, eu vou dar até um exemplo. Há uns anos atrás, uma menina de 15, 16 anos foi mandada para a prisão. Uma juíza na cidade de Ananindeua, no Pará, mandou para a prisão uma menina de 15, 16 anos na mesma cela com 30 homens. E o resultado é que essa menina foi estuprada várias vezes por esses elementos, por esses monstros na prisão. Aí olha só o que aconteceu. A juíza errou de forma grotesca, mas a punição dela foi se aposentar com salário integral. É mole, cara. Dá pra você isso? Imagina você que é um médico, por exemplo, você está fazendo uma cirurgia, você comete um erro na cirurgia, sei lá, esquece um instrumento cirúrgico dentro do paciente, isso depois infecciona, o paciente morre, e o seu castigo será você ficar aposentado ganhando o mesmo salário que você estava ganhando quando estava na ativa. Imagina, isso acontece com você? Você que é engenheiro, que construiu um prédio, seu prédio desabou, morreram 200 pessoas. Você também tem direito à aposentadoria integral? É claro que não. Então por que essa regra existe beneficiando os juízes? Que diabo é isso, rapaz? Quem é que em sã consciência
consegue conceber isso? Quem inventou isso? Isso é bom para quem, além dos juízes, né? Quem se beneficia com essa estupidez, porque isso é sim uma estupidez, além dos juízes. Não vai fechar, eu vou parar aqui. Eita. Porque isso não existe, cara. Não existe, isso é um absurdo. É uma regra que precisa ser revista, precisa mudar, isso precisa acabar, porque isso não tem o menor cabimento. Essa juíza era para ser mandada embora, demitida, na melhor das hipóteses, era para ter sido demitida e começar a procurar o que fazer, porque é um absurdo, é um descalabro. Tem muita coisa no Brasil, tem muita regra no Brasil que precisa mudar. Você quer ver outro exemplo? Eu falei que ia dar só 2, mas vou dar mais uma. Os políticos, quando se elegem, eles ganham um auxílio mudança para ir para Brasília. Quer dizer, é um dinheiro, uma verba que eles recebem para mudar para Brasília. Além do salário astronômico que eles ganham comparado com o resto da população, um monte de outras regalias, um monte de outras coisas, senadores e deputados ainda recebem esse auxílio mudança. Pois bem, se ele for reeleito, que ele já está em Brasília, ele já foi na primeira eleição para Brasília, certo? Então ele foi reeleito. Adivinha? Eles recebem de novo o auxílio mudança, como se eles tivessem que se mudar de novo, tirando do seu bolso, do seu imposto, do dinheiro suado. É por isso que as coisas no Brasil são tão caras comparadas com, por exemplo, aqui no Canadá. É um absurdo, gente. O Brasil é um país de absurdos. O Brasil é um país onde as coisas, sabe, tem um monte. Eu poderia ficar aqui um tempão cansando vocês com essas leis absurdas que existem no Brasil, mas apesar de eu achar que essas leis precisam mudar, eu não posso chegar sozinho e impor e dizer, não, tá aqui, de agora em diante acabou, juiz que errar vai pra cadeia, juiz que errar é demitido, juiz que errar perde tudo. Eu não posso fazer isso. É preciso que haja uma mudança nessa regra decidida, e é para isso que existe o Parlamento, o Congresso Nacional, existe para isso, para definir as regras do jogo. Se uma regra não é boa, ela tem que ser mudada. Se uma regra é nociva, ela tem que tirar, cara. Agora, voltando para o assunto, eu já estou quase chegando no meu destino, então tenho que interromper esse vídeo, terminar, aliás. Voltando para o assunto do Messias Bolsonaro, eu vou entrar por aqui que fica melhor. Bolsonaro tem que ficar mais atento, porque esse pessoal da oposição, eles, ao contrário, né, só a Dilma que se atrapalhava demais quando ia se articular. Aquilo lá foi um poste colocado pelo Lula, e a intenção do Lula era voltar depois de 4 anos, mas aí ela começou a gostar do negócio, começou a gostar do jogo político e disse, não, eu vou me eleger de novo, Lula, fica na tua aí que só depois é que tu volta. E aí atrapalhou tudo o plano deles por causa das disputas internas deles. Mas tirando isso daí, eles são muito articulados, eles são muito bem planejados, e a intenção deles é realmente tomar o poder. E eles não vão dar descanso, eles não vão dar moleza para o Bolsonaro, para o governo. Eles vão procurar tudo, qualquer coisa, qualquer fresta, qualquer brechinha que tiver para eles tentarem desestabilizar, para eles tentarem fazer bagunça, e é isso que eles são especialistas em fazer. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui no programa de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Dá joinha, passa pra frente, e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente!
Beijo a todos.